Fala galera, beleza? Aqui é o Davis da Botim e eu vim aqui mostrar para vocês um pouquinho de conteúdo de Excel, tá bom? Então, algumas funções extremamente importantes, como conte, conte valores, conte num, conte vazios, todas as diversas variáveis do conte, né? Da família de conte, que basicamente a gente utiliza para contar, né? Então, a gente vai utilizar esse conte, vai contar essas funçõezinhas, tá? E vai entender, por exemplo, o que a gente tem na nossa base de dados, tá bom? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, estou aqui mostrando na minha tela. Esse exemplo aqui, a gente importou, né, algumas informações lá do site, né, lá do banco de dados, lá do Airbnb. Então, supondo que eu queira, né, que eu queira alugar algumas casas para passar minhas férias, eu tenho aqui, por exemplo, algumas informações, né. Na primeira coluna, nessa coluna B, eu tenho, por exemplo, o tipo, né, ou seja, se aquela casa que eu estou querendo alugar, ela é um apartamento, se ela é um quarto, se ela é uma casa inteira. Então, muito interessante isso. Além disso, eu tenho também a descrição que a pessoa que vai alugar aquela casa colocou. Então, falando um pouquinho mais onde fica a casa, ou algumas informações a mais. Eu tenho também uma coluna de notas, ou seja, como as pessoas avaliaram aquela casa, extremamente importante na minha decisão, né? Eu quero, por exemplo, casas que são melhores avaliadas, tá bom? E, principal, né, o valor do aluguel, o valor que você vai ter que pagar para aproveitar da casa naquele período de tempo, tá bom? Então, a gente tem essas informações. Se eu der um Ctrl Shift para baixo, só uma dicasinha, né? Eu vou ver que eu estou chegando, né? Eu tenho até na minha linha 64, basicamente. Então, eu vou da minha linha 6, na verdade, até 64. Então, eu tenho bastantes informações aí. E para facilitar a análise, e para facilitar o que eu quero descobrir, né? Para eu entender um pouquinho desse banco de dados, eu vou usar aqui algumas funçõezinhas, como conte valores, conte num, tá bom? E vocês vão ver mais aí durante que eu vou fazendo aqui. A primeira questão que a gente tem aqui é a gente saber qual é a quantidade total de imóveis que existem nesse banco de dados que a gente importou. Então, olha só essa funçãozinha muito interessante. Eu posso botar aqui igual, conte. Lembrando que o conte, a família de conte sempre tem um pontinho. Então, vamos lembrar disso, tá? O conte eu quero contar, então, contar a quantidade total de imóveis. Eu vou basicamente contar um conte valores, tá bom? Porque eu vou contar todos os valores que existem ali no meu banco de dados, tá? E eu vou pegar da minha coluna tipo, tá? Minha coluna B. Por quê, David? Porque basicamente, né, todas as pessoas precisam colocar qual é o tipo da casa que elas querem alugar, né, que elas querem fornecer para ser alugada na realidade. Então, eu vou botar um conte valores, tá? Ou seja, ele vai contar, ele vai retornar para mim todos os valores daquela lista, a quantidade de valores que existem naquela lista, e eu vou selecionar, então, meu intervalo da B6, vou dar um Ctrl Shift para baixo, tá? Selecionei todos os meus intervalos até a minha B64. Vou fechar a minha função conte valores e vou dar Enter. Assim, eu descubro que eu tenho aqui 59 casas possíveis de ser alugadas. Não casas, né? Tipos de casas. Apartamento, casa, quarto, enfim, todos os tipos aí, tá bom? Aqui embaixo eu tenho, por exemplo, saber a quantidade que eu tenho com nota. Então, eu vou excluir, né? Nesse primeiro momento, eu não vou pegar a galera, eu não vou pegar as casas, né? Que não foram avaliadas, por motivos pessoais. Eu quero saber se a casa é boa. Se a casa não tem avaliação, né? Ou não foi alugada, ou a galera que foi não avaliou. Então, então não serve para mim. Eu quero uma casa que seja bem avaliada. Então, eu vou botar o seguinte, tá? Vou botar um ponto de novo, botar um ponto aqui. Sempre lembrar que tem que colocar, tá? Esse pontinho depois do conte. E eu vou contar, né, o quê? Eu vou contar os números, tá bom? Conte num. Vou dar tab aqui para abrir, beleza? Eu estou sempre dando tab para autocompletar a função. Aí ele já autocompleta, acerta a minha função, tá? Eu escolho no azulzinho, então vou botar aqui de novo, igual, conte. E se a gente descer com a setinha do mouse, eu posso escolher a função que eu quero, tá? Eu vou deixar no conte num, que é a primeira. Vou dar um tab, ele abre a fórmula para mim. E agora eu vou escolher os meus valores. Como eu quero com nota, eu vou escolher a minha coluna de notas, tá bom? Vou escolher aqui desde a minha D6, vou dar um Ctrl Shift para baixo, e você vê que ele não selecionou todo o intervalo, ó, porque ele já encontrou aqui, por exemplo, uma casa que não foi avaliada. E isso é importante para a gente notar. Então, uma casa não foi avaliada, eu vou continuar descendo, porque eu quero pegar o intervalo com valores de casas avaliadas ou não. Então, desço um pouquinho, vou descendo mais, ó. A gente encontrou aqui um não disponível, tá? Ou seja, alguma coisa aconteceu aqui e esse valor não está disponível para a gente. Isso é importante também a gente ficar atento. Mas vou continuar descendo, ó, outro valor em branco e assim por diante, tá? Vou descendo aqui e cheguei na minha linha 64, casa em Jurerê, que é a minha linha final do meu banco de dados. Vou fechar aqui meu conte num, fechando parênteses, tá? E vou dar Enter.
Agora, se a gente subir, a gente tem 54 casas que foram avaliadas com nota. Mas olha esse detalhe muito importante. Aqui do lado, eu vou botar o seguinte, eu vou botar igual, conte, e em vez de conte num, eu vou usar o conte valores que a gente usou ali em cima. Vamos ver qual que é a diferença entre o conte num e o conte valores? Vou dar um tab para autocompletar. E, de novo, vou ir lá na minha célula D6 e vou dar um Ctrl Shift para baixo até selecionar todas as minhas... vou dar vários Ctrl Shift para baixo até selecionar todos os meus valores da minha coluna D, tá bom? Vou fechar e vou dar Enter. Agora, olha essa diferença. Na realidade, existem 54 casas com valores numéricos, porque tem aquele não disponível, porque alguma coisa aconteceu ali e ele acabou passando. Só que o conte valores conta esse não disponível, o conte num não, tá? Porque o conte num ele só conta valores numéricos. E esse é o caso que a gente só queria casas que foram avaliadas. O não disponível não entra na nossa conta. Por isso que não pode, nesse caso aqui, eu não deveria usar o conte valores e sim o conte num, tá bom? Aqui embaixo, eu tenho a quantidade de imóveis sem nota. Então, casas que foram que não tiveram nota. Eu poderia, por exemplo, botar um igual, tá? Pegar minha quantidade total de imóveis, botar um menos e selecionar aqui minha quantidade de imóveis com nota e dar Enter. Eu teria 5 casas. Ou eu poderia realmente usar uma função específica para isso, tá? Essa função específica é a minha conte, tá? Vazio. Contar vazio, na realidade. Contar ponto vazio. Vou dar um tab aqui para completar, ou seja, ele vai contar todos os espaços vazios do meu intervalo de valores. Vou dar aqui da minha D6 como intervalo até, né, lá embaixo a minha D64 como padrão, tá bom? Igual fiz nas outras situações. Vou fechar aqui com parênteses e vou dar Enter. A gente vai ver aqui que a gente tem 4, tá? Contar vazios. Por quê? Porque, na realidade, são 4 casas que estão com espaços vazios, tá bom? Mas a gente tem 5, na verdade, que estão sem nota, tá? Então, nesse caso aqui, o contar vazio ele não ficaria tão funcional, beleza? Por isso que eu não vou deixar o 4 aqui, eu vou dar aquele famoso Ctrl Z, tá? Para a gente voltar à nossa situação anterior, onde eu tirei, né, a minha quantidade total de imóveis com a minha quantidade de nota mesmo, e tem 5 valores que não estão com nota realmente, contando com não disponível, tá bom? Uma dica aqui muito interessante para vocês é essa dica função em inglês, né? Deixei aqui só para a gente saber, caso o Excel seja em inglês, eu vou clicar aqui, ó, e ele já dá uma dicasinha aí, tá? Então, um conte valores é um conte A, um conte num é um conte, tá? Passando do português para o inglês, e o conte branco, né? Um conte contar vazio, que estava lá que eu tinha falado antes, é o conte blank, tá bom? Então, show. Descendo aqui para o nosso outro caso aqui embaixo, agora eu quero saber, né, qual vai ser a quantidade de casas que eu posso alugar, né, o tipo de imóveis que são apartamentos, casas ou quartos. Isso é muito interessante, porque, bom, basicamente se eu quero alugar para minha galera, para a galera que vai viajar comigo, eu vou escolher uma casa, tá? Então eu vou basicamente olhar a quantidade que eu posso alugar aqui de casas. Se não, se eu quero só para mim, para uma pessoa, eu posso escolher só um apartamento, enfim, ou só um quarto, que é algo provavelmente vai ser mais barato, tá? E vai ser benéfico também de qualquer forma, tá bom? Então, é interessante a gente atentar esses números. Então, eu vou colocar aqui um conte, tá? Ponto, conte C, beleza? Conte C, e ele agora, é muito importante a gente se atentar. No conte C, o primeiro argumento dessa função é um intervalo, tá? E logo depois, o segundo argumento é o critério. Ou seja, o que é isso, David? Basicamente é o seguinte, você vai aplicar um critério do segundo argumento no primeiro argumento, que é esse intervalo, tá? Então, nesse intervalo, eu preciso ter essas informações do meu critério, tá? Então, se meu critério é que se eu quero alugar apartamento, casa ou quarto, esse meu intervalo tem que ter apartamento, casa e quartos, tá bom? Ou seja, onde a gente vai aplicar esse meu critério. E onde tem isso? Lá na nossa coluna do tipo, tá? Então, o meu intervalo, eu vou subir lá para cima da minha tabela e vou pegar aqui, tá? Da minha B6, vou dar um Ctrl Shift para baixo para selecionar todo o meu intervalo até a minha B64. Vou fechar, tá? Na verdade, não vou fechar, ó, quase que foi. Vou dar um ponto e vírgula, tá? Porque a gente ainda não escolheu o nosso critério. Então, vamos subir aqui de novo, ó. E aqui, qual vai ser o nosso critério? Bom, o nosso critério vai ser se vai ser apartamento, casa ou quarto, tá? Eu vou fechar aqui e vou dar Enter. Por exemplo, ir arrastar para baixo para completar as demais, porque essa é a grande vantagem do Excel, a gente trabalhar fazendo uma função e arrastar para baixo. Só que se a gente fizesse isso, olha o que vai acontecer. Né? Deixa eu arrastar aqui para baixo, né? Vou simplesmente segurar nesse quadradinho aqui e jogar para baixo, ó. Parece tudo certo, né? Aparentemente deu tudo certo, mas se a gente olhar aqui, clicar na última função e verificar, ó, na realidade não, ó. O intervalo do nosso tipo mudou, porque
a gente precisa travar os intervalos, extremamente importante, tá bom? Então, eu vou dar aqui, né, um Ctrl Z, aquele famoso, e só vou vir aqui na minha célula, vou clicar em intervalo, ele já vai selecionar aquele meu intervalo, vou dar F4, Enter, e agora sim eu posso arrastar para baixo, e a gente vê que aqui eram 4 quartos que eu poderia escolher, na verdade eu tenho 5, então mais uma opção aí para a gente alugar e talvez, né, conseguir passar umas férias, enfim, conseguir sair da rotina, um pouquinho da rotina. Então, certinho, verificamos aqui então que tem que travar as células, tá bom? Tem que travar os intervalos. Aqui, a gente tem uma outra situação, eu quero calcular a quantidade de imóveis com nota maior do que 4, tá? Então, supondo que eu quero alugar uma casa que seja bem avaliada, para mim, do meu critério pessoal, casas bem avaliadas são casas que têm acima de 4. Então, eu posso usar uma função aqui para me auxiliar e achar a quantidade de casas que eu tenho dentro, né, ou de casas que seguem esse critério, tá bom? Eu vou colocar aqui um igual, então, um conte, porque eu tenho um critério, tá? Vai ser um conte C de novo, conte C, tab para completar. O meu intervalo, novamente, vai ser um intervalo, né, que eu posso aplicar meu critério, mas o meu critério não é mais o tipo da casa. O meu critério agora é a nota, né? É como as pessoas avaliaram aquela casa, qual foi a nota que elas deram para elas, para essa casa. Então, no meu intervalo, eu vou pegar da minha D6, ou seja, da minha primeira nota, e vou dando Ctrl Shift para baixo de novo, tá? Vários Ctrl Shift para baixo até selecionar todo o meu intervalo. Eu não vou arrastar essa fórmula para nenhum lugar, então não preciso travar esse intervalo, tá? Vou dar ponto e vírgula. E qual vai ser o meu critério? Voltando aqui para a fórmula. O meu critério, ele vai ser maior que 4, tá? Então, eu vou botar aspas, maior do que 4 e fechar aspas. E vou fechar parênteses. Dou Enter aqui. Eu tenho 49 casas aí para alugar dentro desse critério. E para finalizar essa aulinha de hoje, a gente vai ver um conte 6. Para finalizar esse vídeo, a gente vai ver um conte 6. Por quê? Porque nem sempre eu só tenho um critério para ser avaliado, tá? Nesse caso aqui, eu tenho 2 critérios. Eu quero que seja maior que 4 e agora eu tenho um limite financeiro. Afinal, ninguém está esbanjando dinheiro assim. Então, eu quero aqui que ele seja até R$300. Esse é o meu limite para poder conseguir alugar essa casa. Então, eu vou utilizar, por exemplo, o meu conte 6. Vou dar um igual, conte 6, porque eu tenho 2 critérios tá, assim, a serem avaliados ali. Vou dar um tab para completar. E, importantíssimo, no conte 6 é diferente do conte C. Tá? O conte 6... o intervalo, ele vai ter um intervalo critério, um critério 1, um intervalo critério 2 e um critério 2, tá? São 2 intervalos critérios, um intervalo critério para cada critério que você vai aplicar. David, ficou muito confuso, muito complexo. Relaxa que você já vai entender, olha só. Então, intervalo critério 1, qual é o meu primeiro critério? Eu quero que ela seja maior que 4. Então, é semelhante ali em cima do conte C, tá? É bem semelhante. Vou pegar o meu intervalo de valores, tá? Lá de cima, da minha D6 até a minha D64, peguei todo o meu intervalo aí contendo os valores, beleza? Vou dar um ponto e vírgula, e agora qual vai ser o meu critério? Voltando aqui para a fórmula para a gente ver, o meu critério vai ser que ela seja, entre aspas, maior do que 4, fecha aspas, ponto e vírgula. Agora ele abriu aqui para mim, intervalo critério 2. O que você quer avaliar de novo? Qual é a situação que você quer avaliar? Eu quero avaliar agora se eu tenho um limite, né? As casas até R$300, tá? Então, menor ou igual a R$300. Eu vou selecionar agora o meu intervalo contendo os meus valores das casas, que é a minha coluna valor de aluguel, minha coluna E. Ctrl Shift para baixo, tá? Para pegar esse intervalo critério. Eu não vou arrastar essa fórmula, então eu não estou travando nenhum dos intervalos. Vou dar um ponto e vírgula. E no meu critério 2, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar esse aqui, né? Que eu subi, ele apareceu uma célulazinha selecionada. Vou dar, entre aspas, menor igual a 300 e vou fechar aspas. Mesma situação de antes, tá? Eu vou fechar aqui. E antes da Enter, eu vou explicar só uma coisinha para vocês. Nesse caso, ele só vai contar, tá, as linhas que obedecem a esses 2 critérios. Então, supondo, eu escolhi uma linha aleatória, essa minha linha 26, apartamento inteiro em Palhoça. Esse apartamento em Palhoça tem um critério 5, tá? Foi avaliado 5, então passa no primeiro critério, porque é uma nota maior que 4. Porém, no segundo critério, ele também obedece, por acaso. Então, 283 é menor que 300. Então, essa é uma linha que conta, tá? Mas, essa linha de baixo, 27, casa inteira enseada da Pinheira, ela tem uma nota 4.12, obedece meu critério, mas tem um valor para ser alugada de 327. O meu valor limite é 300, então essa linha não conta, tá? O primeiro critério foi atendido, porém o segundo não foi. Então, ele não vai contar essa linha, beleza? Então, é mais ou menos assim que o conte C funciona. Ele vai varrendo aqueles intervalos. Se aquela linha obedecer, né, ela aceitar esses 2 critérios, ela vai dar tudo ok e vai contar pra gente. Eu vou dar Enter aqui, tá?
E basicamente essa aqui é a nossa quantidade, tá? 28 casos que a gente tem para alugar. Só para finalizar, vou abrir a dica aqui para a gente. E se a gente quiser usar o CONT-IF, né? Para o caso se o seu Excel for em inglês, ou CONT-IFs para o CONT6, tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E é muito importante que vocês lembrarem que essas funções aqui, elas são extremamente importantes para você vai utilizar muito elas. Elas salvam muito a nossa pele, por exemplo, quando a gente precisa avaliar muitas linhas, entendeu? Então, você usa um conte, você descobre facilmente, né, as linhas que obedecem aos seus critérios e você pode fazer análises muito interessantes em cima disso, tá? Então, galera, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Aqui embaixo a gente tem o link desse material para vocês acessarem e tudo mais, tá? Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar, né? De curtir, seguir a gente, né? Lá no Instagram, extremamente importante, @motinquebrogiz. E se inscreva no canal, curta, comenta e compartilha. Acho que é isso. Fechou, galera? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Até mais.